nobres senhores e meus bons patronos, que daquele ancião raptei a filha, é certo. Que a tomei por esposa, também é certo. Toda a extensão da minha culpa, daí não passa. Sou rude no falar, inábil na linguagem da paz. Desde os meus 7 anos até hoje, estes meus braços, outra ocupação nunca tiveram, a não ser aquelas das tendas de campanha. E deste vasto mundo, bem pouco sei dizer, a não ser dos feitos de guerra e de armas. Como é então, senhores, de fazer valer a minha causa, se me vejo forçado a produzir eu próprio a minha defesa? Mas, com vossa generosa permissão, vos darei conta, agora, fielmente, de como o nosso amor nasceu. Nada de conjurações, feitiços e magias como me acusam. Porque ela me amou pelos riscos que corri. E eu amei pela pena que ela teve. Se houve feitiçaria, senhores, foi só essa. Senhores do júri, é preciso ver sobre esse homem. O que diz a sua mulher quando confessa por ele o seu amor e usa o exemplo da mãe? Diz ela: meu nobre pai, percebo aqui um dever dividido. Mas não é por nenhuma exigência. É por aquilo que a vida era. É pela forma como assim se manifestava. É desse modo que o mundo vai. É desse modo que o mundo progride. É assim que se rompe. Percebo aqui, meu nobre pai, um dever dividido. Ao Senhor devo minha vida e minha educação. Tanto uma como outra ensino-me a respeitá-lo. O Senhor é soberano em matéria de dever, e tenho sido até agora sua filha. Mas eis aqui o meu marido, e tanto obediência quanto minha mãe mostrou ao Senhor, dando preferência ao Senhor e não ao próprio pai, assim veio eu requerer meu direito de professar minha obrigação para com o Mouro, meu amo e senhor. Da mesma maneira, é preciso notar que, depois desse incidente do julgamento, quando ela, com a confissão que faz, acaba com a acusação do pai por bruxaria, porque mostra que seu amor é verdadeiro tanto quanto de seu marido. Vão para Chipre, de modo a qual Otelo pudessem, comandando as tropas de Veneza, combater o exército otomano que se aproximava por mar, e para a felicidade deles, acaba naufragando por inteiro. Ele, chamado a dizer sobre o que se passava numa
numa das intrigas que Iago havia criado, mostra quem é, a força que tem e o poder, de modo tal a com equilíbrio poder decidir. Diz ele, quando se encontram na fortaleza: agora pelos céus, meu sangue começa a comandar minhas orientações mais sensatas, e a paixão, tendo-me obscurecido o discernimento, ensaia-se para conduzir-me pelo caminho. Se eu fizer um único movimento, nem que seja o simples erguer desse braço, o melhor dentre vocês terminará por enterrar-se sobre minha repreensão. Dei-me a conhecer como essa abominável rixa começou no dia em que chegaram, diga-se. Quem a ela deu início e aquele que se provar culpado de tal ofensa, ainda que fosse meu duplo, nascidos ele e eu do mesmo parto, ele a mim terá perdido. Veja se tem cabimento, numa cidade em tempos de guerra, a ida inquieta, os corações do povo transbordando de medo, e vocês tratando de querelas privadas e domésticas, à noite, justo no local de montar guarda e prover segurança. É monstruoso, e essa é a razão pela qual sido Miguel Cássio, o grande responsável, em que pese conduzido por Iago, o grande responsável por isto que se passou nesta noite, é destituído do cargo de lugar-tenente de Otelo e, de consequência, perde o posto, razão pela qual é ele o objeto do ciúme, é ele o objeto da vingança, é ele o objeto a que se destina tudo de mal que vai acabar acontecendo na ilha. Mas é ele, ao final, governador da ilha, e que deve fazer justiça, que diz com todas as letras, ele, Miguel Cássio, que diz com todas as letras: isso era o que eu temia, mas não imaginei que ele pudesse estar armado. Era um homem, está falando de Otelo, era um homem de grande coração. Esse é Otelo, senhores do júri. E é aqui, senhores, agora, neste instante, neste cidadão que decidiu nessas duas vezes, de uma forma sensata, que vai acabar por ter que decidir mais duas vezes, e nestas duas vezes o mundo inteiro se curva para dizer que também foram decisões sensatas. Vamos aí investigar a situação. Ora, senhores do júri, é aqui que se coloca o problema para cada um de nós. E a pergunta que fica a ser investigada hoje é a seguinte: basta ser correto, sério, leal, probo, sensível, basta ser um cidadão assim, basta acreditar na razão para se ter uma correta decisão? Ou eu diria, a razão é suficiente a determinar uma correta decisão? É aqui que Shakespeare penetra como um raio na modernidade e sobrevive até hoje para mostrar a todos nós a razão, porque ela, a razão, sozinha, não dá conta da vida,
muito menos das nossas decisões. Senhores do júri, a razão falha, a razão fura, a razão se curva perante a palavra, a razão se curva perante o discurso. Eis o precioso texto de Reinaldo Maia. Otelo, o poder do discurso e o discurso do poder. Precioso, precioso esse texto, mas precioso porque parte, e deve ser assim, parte de Mikhail Bakhtin, nos estudos das ideologias e filosofia da linguagem. Mais precisamente, quando Bakhtin, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, como ninguém na história, estuda os mecanismos da intriga no exercício do poder e da política. Em suma, senhores do júri, a luta, a batalha, o desafio, Otelo e Iago, sobrevive até os nossos dias por força da pulsão de morte. Percebam, senhores do júri, Dona Cláudia, Dona Renata, Senhor Ademir, percebam como o mal se impõe pela palavra. Propositadamente, senhores, até agora, nenhuma palavra sobre Iago. Porque ele o grande ausente desse julgamento. Araújo Lima tinha razão. Ele é que deveria estar aqui, no banco dos réus. Ele é o móvel do mal. Ele, Iago, é a pulsão de morte personificada. Thanatos feito gente. Ele, em verdade, é só maldade. E sabem por quê? Porque Iago não foi promovido, porque no lugar dele a promoção coube a Miguel Cássio? Talvez também, mas porque o que Iago pretende, da mesma forma que pretendem todos aqueles que agem assim, hoje, como há 500 anos, é gozar o bom gozo da satisfação que a pulsão de morte nos dá. Nem que para isso precise desgraçar a vida dos outros, nem que para isso precise amesquinhar a vida dos outros, nem que para isso precise estraçalhar a vida dos outros. O que gente como ele quer é gozar o bom gozo da desgraça alheia. Senhores do júri, esse cidadão, no texto de Shakespeare, dele, nenhuma palavra, nenhuma frase sai, senão para destruir. Ele, por sinal, pela genialidade de Shakespeare, enleia a todos, usando e abusando da bondade e da confiança de cada um. Ele, essa desgraça feito gente, ele, esta coisa ruim, ele, este
cão de Esparta. Ele, esta coisa tomada pela maldade, pois, senhores do júri, a esse cidadão que a tudo se dirige para o mal, não há uma frase sequer no texto inteiro, em que não seja ele articulando e produzindo para o mal. Pois bem, senhores, nele, em que tudo é maldade, percebam, todos, absolutamente todos, têm a ele por bom, e a todos ele abusa pelo veneno da palavra e do engodo. Ele parece, senhores do júri, ter um pacto, ou ele tem um pacto com o inferno. É assim que sempre faço um tolo rechear minha bolsa, pois meu próprio conhecimento adquirido eu profanaria, se tempo gastasse com um tal bobalhão, a menos que seja para meu divertimento e para lucrar alguma coisa. Tenho ódio ao Mouro, e é pensamento corrente no exterior que entre os meus lençóis ele já exerceu o meu ofício. Não sei se é verdade, contudo eu, dada a mera suspeita desse tipo de ofensa, pretendo agir como se dele tivesse certeza. Ele me tem em alta conta, tanto melhor para que meu objetivo contra ele seja atingido. Cássio é um homem decente. Agora deixe-me ver, pegar o lugar dele e colocar minha vontade com dupla patifaria. Mas como? Vejamos. Após algum tempo, maltratar os ouvidos de Otelo, sugerindo que Cássio é por demais íntimos de sua mulher, que ele tem uma figura e uma disposição meiga suspeitáveis, moldado para fazer das mulheres pessoas falsas. O Mouro é de natureza aberta e generosa, acredita ser honesto todo homem com a aparência de honesto e deixa-se levar docilmente pelo nariz, assim como são os asnos. Está concebido, foi gerado, o inferno e o breu da noite deverão dar à luz do mundo esse monstro. E essa é a razão pela qual ele vai dizer a Rodrigo: